passado, nós falamos qual verso mesmo que eu falei? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão deixados nas trevas. E eu falei que isso era uma declaração muito triste. E a gente tinha que refletir sobre isso, porque isso serve para nós também. Porque o que é aplicado ao Israel antigo serve para o Israel espiritual. Os mesmos problemas que vivemos hoje existiam no passado. Porque, na verdade, o que corrompe o homem é o egoísmo. E o egoísmo, ele é de todas as épocas. Não nasceu agora, não é uma coisa do passado. A base de todo o pecado é o egoísmo. Então, serve para nós. E aí eu falei daquela citação do Serviço Cristão, página 41, que fala que uma solene declaração faço à igreja. É o único trecho que diz solene declaração voltada para a igreja. As demais solenes declarações, elas são relativas ao céu. A única relativa à terra é essa de Serviço Cristão, página 41, que fala que nem 1 e 20 que tem seus nomes registrados nos livros da igreja não estão preparados para terminar a sua história terrestre e estariam tão verdadeiramente perdidos como o pecador comum. E diz o porquê. Sabe qual que é o porquê, Lucas? Quem pode responder? porque servem mais a mamão. Servem mais a mamão do que a Cristo. Não é que servem só a mamão e não a Cristo. Servem mais a mamão do que a Cristo. E quem é mamão? É o dinheiro. É o dinheiro. Não é o Deus do dinheiro, é o dinheiro. Tá? Não confunda. Mamão é o dinheiro em si. Agora, o dinheiro é um dom de Deus. Agora, o amor ao dinheiro que é o problema, esse que é a maldição. Agora, servir mais a mamon do que a Cristo. Como é que isso pode acontecer na nossa vida? Como é que a gente faz uma avaliação se a gente serve mais a mamon do que a Cristo? Note que é mais de 95%, eu não acredito que seja matemática, mas denota uma pequena porcentagem de fiéis remanescentes. Citei Isaías, está aí, Romanos 8, 28, que fala que, posto que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, nós somos 2 milhões de adventistas. Só um restinho vai ser salvo. Por quê? Por quê? Porque a maioria serve mais a mamon do que a Cristo. Acontece que, olha, tudo tá na palavra de Deus. O que Jesus fala assim? É impossível servir a dois senhores. Ele está se referindo a quem? Quem é esse outro senhor que ele se refere? Deus é o dinheiro. Mamon. Não dá para servir a Deus e a mamon. Ou vai aborrecer um e largar o outro, ou vai estar com o outro e largar um. Então esse é um assunto que eu vou falar isso para vocês, porque eu não conheço vocês, mas eu conheço a minha vida. E eu servia a mamon, mas servia sim, radicalmente. Servia a Cristo também um pouquinho. No sábado eu era adventista. Eu era adventista no 7º dia. E nem no 7º dia todo, era uma parte do 7º dia só. Então eu acredito que cada um deve fazer uma autoanálise. E eu falo isso principalmente para os homens que se atribuem a responsabilidade de provedor, para ver onde está o seu coração. Sobre o que você fala mais. Onde se mais investe seu tempo? O que você estuda mais? Você estuda mais a sua profissão, as coisas que você precisa,
Ou você estuda mais a palavra de Deus? Você conversa mais sobre as coisas eternas ou sobre as coisas terrenas? Os seus valores. Lembra que eu falei de manhã, quando a gente pergunta, o que faz seu filho? Como é que está seu filho? O que você responde? Quais são suas preocupações? Quanto você ora por alguém que você queira ver salvo? Quanto você ora para Deus resolver os seus problemas? Quanto você ora pela sua vida espiritual, buscando dons para salvar outros? E quanto você ora para Deus te livrar dos problemas, da saúde, livrar de doença, para te dar saúde, para te ajudar em diversas áreas da vida, da área material. Eu não sei quanto a vocês, a minha oração, ela era... O anjo não precisava nem anotar, ele só punha idem, porque era igualzinha do dia anterior. Toda oração é igual. Senhor, muito obrigado pela noite que me deste. Agradeço o novo dia, peço a tua bênção, tua proteção, me livre do mal. E acabou. Teve uma noite, irmãos, eu falo isso com vergonha. Eu ajoelhei do lado da cama, aprendi isso, né? A gente aprende criança, cria um hábito. Mas a gente não pode fazer as coisas por rotina. Deus não serve para Deus o seu hábito, tem que ser do coração. Eu ajoelhei para dormir e fiz a oração agradecendo o alimento. Aonde estava o meu pensamento? Não, eu apertei o botão errado, eu apertei a oração da comida, não apertei a oração de dormir. Era a oração de acordar, de almoçar, de jantar e de dormir. É do café da manhã, tá? Eu apertei o botão errado, saiu a oração de almoçar. Eu fico pensando assim, o anjo deve ter tido uma crise de choro. De choro, olha a criatura. Protegi ele o dia todo. Ele aqui nem está orando, ele está falando, está rezando. E pegou a reza errada. Triste. Um dia eu assisti um sermão do pastor Dilson Bezerra. Gosto muito dele, um querido amigo. E ele falou que orava por 1 hora. Eu falei, uai, como é que consegue? Vou fazer uma experiência hoje, vou fazer uma oração. Vou tentar orar 1 hora. Pus o relógio ali, né? Tinha um relógio na cabeceira, veio para mim assim. Rádio relógio. E orei, mas orei, gente. Eu orei tudo que eu podia orar. Falei, conversei, pedi, agradeci. Olhei no relógio, tinha passado 5 minutos. 5 minutos para mim foi uma oração assim, tremendamente longa. Como é que pode? Como é que você vai desenvolver? Como é que você namorou a sua esposa? Era 5 minutos de tchau. A gente quando está namorando, está apaixonado, o pai da moça põe horário para ir embora, pelo menos eu punha para as minhas filhas, para o rapaz vazar, né? O intruso, né? Tem sempre aquele que vem na sua casa, a gente... bom, então 8 da noite, tchau. Não fica 10 da noite, 8 da noite, acabou. Aí me ajuda bem se eu estiver falando alguma coisa errada, você me ajuda, porque às vezes com a minha idade, eu já troco algumas coisas. Pode falar, viu? Se estiver equivocado. Aí, a pessoa não quer que a hora passe, quer ficar mais com a namorada. Puxa, já está chegando a hora, que triste, tem que ir embora. Mas com Deus é o contrário, a gente fala uns minutinhos e já acabou o assunto. Você acha que com essa situação a gente vai ter um relacionamento de confiança a ponto de falar, Senhor, o que queres que eu faça? E Deus fala e você faz. Você não conhece Ele. Você não consegue nem ouvir a voz dele. Tem pessoa que fala, eu senti. O que sentiu, filho? O que sentiu? É sentimento enganoso. Enganoso é o coração do homem. Deus te dirige para a palavra. Se estiver em desacordo com a palavra, não faça. A não ser que Deus se revele inequivocamente a você. Então, se nós nos desenvolvermos esse relacionamento com Cristo, eu sinto muito, mas a gente vai estar fora da mesa.
E assim como o povo de Israel achava que era o povo escolhido e tal, e que as bênçãos eram dele, e que o templo do Senhor, a gente pode falar assim, igreja adventista, e a gente se afundar. Não adianta ter o nome escrito na lista da igreja. Não adianta dizimar, não adianta guardar o sábado, não adianta. Quem é mais fiel que os eram judeus com respeito ao dízimo e com o sábado, não resolve. Não estou dizendo que vocês não devem fazer isso, por favor, não me entendam mal. Eu estou dizendo que isso não é suficiente. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Vida de Enoque. Heleninha diz que nós temos que ser mais apegados a Deus do que Enoque foi. Mas qual era a vida de Enoque? Enoque morava onde, gente? Onde Enoque morava? Na montanha. Na montanha. Você vê todos os servos de Deus, ao longo da história da Bíblia, você vê onde eles moravam. E quando ele descia para pregar, ele ficava quanto tempo na cidade? O mínimo possível. Aí voltava para a montanha trazendo interessados para dar estudo lá. Enoque desenvolveu o hábito de conversar com Deus durante o dia todo. Durante o dia todo. E eu tenho lutado com Deus para desenvolver esse hábito. Nossa, olha, está muito difícil. Mas eu tenho certeza que Deus vai me dar essa vitória. Começa desligando o rádio do seu carro. Vai conversando com ele. Eu tenho lá um CD do audiolivros, lá tem do Eventos Finais, Maior Discurso de Cristo, Vida de Jesus. Aí você pode ir alternando. Você ouve, depois você conversa. Hoje tem Bíblia, áudio da Bíblia, você vai escutando. E hoje ninguém repara se você estiver falando sozinho, porque tem uns aparelhinhos que hoje antes você falava sozinho, a pessoa achava que você era louco. Hoje não. Hoje você conversa com o aparelhinho aqui, as pessoas não ligam mais. Eles acham que você não está falando sozinho. Não acham que você é louco. Mas mesmo que achar, não tem problema. Eu sei que a gente precisa desenvolver esse hábito. É um hábito. O hábito precisa de treinamento, precisa de persistência, precisa de vontade, dedicação. E a escolha que a gente faz. É uma das razões porque eu não gosto de escutar música. Porque senão, se eu fico escutando música, eu não consigo conversar com Deus. Não digo que não devo escutar música. A música tem seu lugar, mas não todo o tempo. Você vai fazer uma coisa que você faz bem feitinho. Sabe fazer. É o seu ramo. Você é perito nisso. Aí você não pede ajuda de Deus porque você é perito nisso. Mas onde a gente é mais forte é onde a gente é mais fraco. Lembra dos discípulos atravessando o mar da Galileia? Ah, deixa o carpinteiro dormir ali. Carpinteiro, o que entende de remar? Barco conosco, sou pescador profissional. Ele é carpinteiro, deixa. Quando precisa fazer telhado, a gente chama ele. Aí o negócio foi engrossando. Aí chamaram o carpinteiro. Senhor, salva-nos. Era coisa que eles sabiam fazer bem. Às vezes a gente sabe fazer a coisa bem feita. E esquece de pedir a direção de Deus, porque a gente sabe, nós não precisamos dele. Eu fiz um contrato recentemente. Contrato de aluguel da casa do meu pai. Gente, eu sou auditor de formação. Não sou advogado, mas sou auditor, a gente confere contratos. Eu não sei quantos contratos eu já li na minha vida. Perdi a conta já. Eu fiz um contrato. Consultei ainda 3 modelos de escritórios renomados para fazer um contrato bem feito. Nossa, me orgulhei de fazer um contrato. Mandei copa para o meu irmão, que a casa hoje meu pai passou para mim e para ele. Né? Mas não orei para fazer o contrato. Não pedi ajuda de Deus. Não pedi a direção de Deus. Sabe o que faltou no contrato? O valor do aluguel, só isso. Um baita de um contrato bem feito não tinha valor. Eu não pus a cláusula de valor, Márcio. Graças a Deus teve uma mudança de número. A prefeitura lá mudou o número da casa, precisamos refazer o contrato.
Aí eu falei, olha, tudo bem, tudo concordaram de eu botar o valor. Senão a casa estaria alugada por nada. Está assinado. Quanto é o aluguel? Não tem valor, não. Estou morando aqui. Confie em você mesmo para você ver. Confia. Foi uma grande lição para mim. Isso aqui faz 3 meses atrás. Não pense que foi lá longínquo, não. Faz 3 meses atrás. Fui fazer um negócio, senhora. Você sai de casa, ora, chega em casa, agradece. Vai comer, agradece. Vai fazer a comida, ora. Estava tomando banho, ora. Senhor, me limpa por dentro assim como eu estou. Aliás, melhor do que eu estou me limpando por fora. Vai subir num negócio alto, lá nas alturas para trabalhar. Além da proteção, Senhor, eu quero subir mais alto. Eu quero para o céu. Conversa com Deus, com tudo você pode colocar Deus, tudo. Se não for assim, a nossa vida não vai ser uma vida de Enoque. Vai fazer a comida, está temperando a comida. Senhor, tempera as minhas palavras melhor do que eu estou temperando essa comida. E olha, eu preciso muito disso, porque o meu estilo é Davi e Golias, né? Pedra na cabeça. E tem uns que são diplomatas e circulam Jericó. Cai o muro também, mas eles estão com diplomacia. Eu preciso de Deus essa diplomacia. Né? Minha esposa tem essa diplomacia natural. Bom, como eu falei dos baianos, né, que tem uma característica, os italianos também têm uma característica que é, quando eles estão calmo, eles estão gritando. Você vê 2 italianos conversando, você pensa que eles estão brigando, mas eles estão falando com amor um com o outro. Não é problema, é que não sei, um negócio que, bom, que o Senhor nos ajude a vencer, inclusive, as propensões herdadas, né, para que o nosso semblante seja calmo, manso, e a gente não assuste as pessoas, né? Que às vezes o olho fica desse tamanho, assim. A minha esposa regalou o olho, mas para quê? Não sei, não vi, eu não esforcei para isso. É o natural. Mas a gente tem que vencer as coisas naturais também pelo poder de Deus. E assim tudo, vai educar o filho fez uma arte, uma coisa ruim. Ora a Deus antes de repreender. Ora a Deus, Senhor, me ajude a repreender meu filho com amor, com paciência e com firmeza. Não esquece da firmeza, tá? É muito importante essa firmeza. Pensa que fazendo isso, as coisas vão acontecer tudo mil maravilhas, da nossa visão. Mas vai acontecer 1000 maravilhas na visão de Deus, que é diferente da nossa. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Paulo era um cara sincero. Ele perseguiu os cristãos. Por que ele perseguiu os cristãos? Porque ele tinha razão, tinha convicção que aquilo era uma praga. Vamos defender a Deus. Ele não fazia aquilo como coisa pessoal. Ai, me ofenderam. Não, ele estava defendendo a honra de Deus. Saiu perseguindo, matando, aprisionando. O que ele precisava fazer? Ele tinha um baita emprego, ele era membro do Sinédrio. Ele ficava em casa, na rede, dormindo, lendo a Torá. Para que se envolver com isso? Não, cara, sincero. Vamos purgar esse lixo desse país. Aí ele viu o apedrejamento de Estevão. Aquilo tocou profundamente ele. Tocou profundamente. E ele foi conversar com os tops lá da nação. Eles deram as explicações. Mas aquilo impressionou demais a Paulo. Você vê que eu acho que Estevão não sabe disso, né? Deve saber porque morreu ali. Que surpresa vai ter Estevão no céu de ver Paulo lá. E saber que foi o exemplo dele. De falar, Senhor, não nos imputes este pecado. Aquilo tocou profundamente Estevão. O cara não gritou, não se desesperou. Paulo. A frase de Estevão tocou profundamente Paulo. E nunca saiu da mente dele. E aquilo o Espírito Santo usou para... E o dia que ele está indo para Damasco, para perseguir cristãos, vocês conhecem a história, né? Jesus aparece para ele. E o que ele fala mesmo? Eu perguntei de manhã. O que ele fala logo depois que Jesus revela a ele?
Senhor, que queres que eu faça? Essa tem que ser a nossa oração constante. Senhor, que queres que eu faça? Ah, mas eu tenho um bom emprego. Mas Senhor, que queres? O bom emprego que Paulo também tinha. Tinha reputação, tinha fama, era conceituado. O emprego dele era vitalício. O melhor da nação. E ele deixou tudo isso para ser perseguido. Ele faz a lista lá, não sei quantas vezes eu fui naufraguei, não sei quantas vezes eu fui açoitado, não sei quantas... Lá, fala, eu não sei os números, mas é uma lista de desgraças lá, só de coisa... Até picado de víbora ele foi, não vou pro campo que tem cobra. Picou a cobra, chacoalhou no fogo e acabou. Oh, Deus não tem poder para te livrar dos peçonhentos. Livrou o irmão de morrer essa quinta-feira aí, ó. Foi quinta, não foi, irmão? Foi quinta-feira. Nossa, o irmão estava, sabe, com o pé na cova já. Mas se demora a ser atendido, Tinha morrido. tinha velório na sexta-feira aqui. Deus é bom. Então, a gente não sabe a nossa vida incerta. Eu não quero que vocês fiquem amedrontados com nada, não. Mas a nossa vida é incerta e o nosso julgamento também pode ser a qualquer momento. A gente tem que estar em paz com Deus o tempo integral, o tempo todo dia, cada hora. Agora, seja bem racional. Não estou falando em fé, mas deixa a fé de lado. Estou falando de racional. Onde você acha que é melhor, que é mais propício para você ter esse tipo de comunhão? Na cidade ou no campo? Eu trabalhava com informática. Quando não estava enfrentando os inimigos do saber, eu estava na informática. Eu não consigo orar enquanto trabalho, irmão. Senão eu não faço nada direito. Como é que eu desconcentro do que eu estou fazendo para... Senhor, não dá. Agora, na roça, eu estou com a enxada, eu posso estar orando. Eu estou com o rastelo, eu posso estar orando. Eu estou plantando, eu posso estar orando. Porque eu trabalho com as mãos, mas minha mente está livre para cantar, para louvar, para conversar, para orar. Não é uma bênção. Agora, se eu tenho um trabalho intelectual, é pecado. Vou ter que orar mais tarde. Não dá 8 horas por dia, eu estou preso nessa escravidão aqui. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Ele falou, filhos, vamos para o campo. Não é mais tranquilo para vocês desenvolverem um caráter semelhante de Cristo. Vocês vão ter experiências. Veio um médico aqui. Um médico cirurgião da USP, formado na USP, e trabalhava lá, de Ribeirão Preto. Veio passar o fim de semana aqui. E naquela época as pessoas ficavam até domingo, depois do almoço. E domingo de manhã a gente fazia algumas coisinhas de campo, algumas atividades para as pessoas só experimentarem. E aquele dia eu resolvi tirar uma praga que estava no limoeiro. De longe, olha que coisa linda, de longe o limoeiro estava todo florido. Você não sabia que era limoeiro, não era uma árvore florida. Mas quando chegava perto, era uma praga que ela não sugava o limoeiro não, mas ela nascia no solo, ela não tem sustentação, uma trepadeira. Ela subia pelo tronco do limoeiro e usava os galhos do limoeiro como sustentação. Tudo floridinho, mas não dava fruto, sabia? Dá flor, mas não dá fruto. É uma árvore enganosa, só tem aparência, não tem fruto. E o que acontece com o limoeiro? Morre. Por que morre o limoeiro? Até é fruto. Hã? Porque morre sufocado. Morre porque não recebe a luz do sol. Morre de inanição. Que experiência a gente pode tirar disso? Pecado brota, nos envolve. Ele tem uma aparência bonita, só que ele nos separa de Deus. A gente deixa de receber a luz do sol da justiça. E o que acontece conosco? Morre. Morre espiritualmente. Mas está bonito. O povo vê e acha você lindo. Está tudo lindo na sua vida. Você está florido, mas espiritualmente morto. Lições da natureza. Aí fomos tirar. Eu falei, olha, melhor você não mexer aqui não, porque se tudo tem espinho, você é cirurgião, a sua ferramenta são as mãos. Você vai espetar a mão aí e vai ser ruim para você. Não, eu quero fazer. Tá bom. Então faz com cuidado. Aí quando nós fomos tirando as pragas, às vezes saía um pedaço do limoeiro junto.
Quando a gente pede para Deus tirar os pecados da nossa vida, pode ser que alguma coisa que está ligada, alguma coisa de nós tem que ir embora. Às vezes uma vaidade, às vezes uma amizade ruim, às vezes uma cobiça, alguma coisa tem que sair junto, que está na gente. E Deus, na sua misericórdia, arranca, e aí dói. Mas o que diz a palavra? Se a tua mão direita te faz pecar, o que faz? Arranca. É aí, joga no olho. Eu acho que isso não é literal, tá? Mas é bom ter certeza que não é literal, mas alguma coisa que é tão muito útil, muito importante para você com uma mão direita se aquilo está te fazendo pecar, se é o maldito do celular, não pisa que vai ter prejuízo. Vende para alguém, para de usar. Se é o computador, você está viciado em pornografia. Eu vi uma pessoa uma vez quebrar um notebook, arrebentou o notebook. Eu não estou viciado em pornografia. Acabou, arrebentou o notebook. Bom, melhor perder o notebook que perder a eterna. E assim, se você vai pedir para Deus limpar você, pode ser que alguma coisa importante para você saia junto. Talvez o seu conforto, talvez a sua segurança financeira, que em si não é ruim, mas pode ser que Deus fala assim, esse filho precisa viver, precisa desenvolver a fé. E se ele tiver todo dia 20 o salário, certinho, o banco nunca atrasou um salário em 18 anos. 17 anos e meio eu trabalhei. A gente recebia 16 salários por ano. Em abril, recebia antecipação do 13º. Em abril. Depois em novembro. Não era ruim. Mas eu nunca precisei depender de Deus. Eu dependia do meu patrão, do meu empregador. Dia 20, estava ali. E quando o dia 20 caía no domingo ou no sábado, ele estava na sexta, não na segunda. Não tinha necessidade de clamar a Deus para que Ele me sustentasse. Eu agradeci o emprego, Senhor, obrigado por esse emprego. Viu? Aí o médico, voltando à história do médico, nós terminamos de limpar o limoeiro. No dia seguinte ele me ligou. Olha, tô aqui na USP, tô aqui no centro cirúrgico. Vou falar para você, eu tô com saudade do limoeiro. Eu queria estar aí, limpando o limoeiro. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe, por isso que Ele fala, filho, é isso que o meu plano para você é esse aqui. Sai da corrida dos ratos, sabe a corrida dos ratos? Né? Aquela gaiola que você fica correndo, nunca chega no final, porque ela é circular, né? E você está correndo, corrida dos ratos. Fica lá, correndo, até dar um infarto. Ui. Que o Senhor nos ajude a, como Paulo, não ter medo de perder o emprego vitalício, sabe? O que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e andes humildemente diante do teu Deus. Isso. Paulo foi perseguido pelas pessoas que o idolatravam antes, né? Mas não idolatravam é uma palavra ruim, mas que o exaltavam. E além de ser perseguido, por onde ele passava ia gente tentando estragar o trabalho dele. E assim. Então não se preocupe se você vai ser perseguido, você vai ser... Não se preocupe. Ele tinha um problema de visão. Pensa-se que a divisão não está escrito, mas pelo que ele escreve, porque outras pessoas tinham que escrever para ele, e ele falou, agora é minha letra, tá vendo que é grande? Porque ele não enxergava bem no final da carta. Agora escrevo com a minha própria mão. Então eu penso que ele não ficou enxergando bem depois de Damasco. Ele 3 vezes orou ao Senhor pedindo cura. E qual foi a resposta de Deus para ele? Minha graça te basta. Você tem um problema grave, sério? Pode não ser divisão, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser que a resposta de Deus seja a minha graça te basta. A gente talvez não entenda aqui. Mas quando nós, se formos fiéis,
estivermos no céu, o Senhor vai nos mostrar o caminho pelo qual Ele nos guiou. Era o caminho que escolheríamos se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Pá. Esse é o nosso Deus. Ele faz o melhor por você, melhor pela sua família, melhor para... Melhor. Só que o melhor para a nossa vista não é o melhor. Tem a história da formiguinha, eu vou contar para as crianças a história da formiguinha, tá? Cadê a Júlia? Vou contar a história da formiguinha para vocês, tá bom? Tinha um senhor na praça, sentado na praça, e tinha um varredor da prefeitura com aquela vassourona grande assim, varrendo tudo. E tinha uma formiguinha carregando um pedaço de casquinha de sorvete. Sabe aquele sorvete de casquinha? Não toma não, tá? Que aquilo é porcaria. Tinha uma casquinha, a formiguinha carregando a casquinha. E a formiguinha tá olhando para baixo, né? Ou para frente, para cima, que ela não olha. Você não vê a formiguinha andando assim, né? Tá ali carregando. E o senhor da vassoura verde, o homem sentado ali no banco, ficou com pena da formiguinha. Então vou salvar essa formiguinha. Pegou na casquinha, porque ela tá grudada na casquinha, né? Ela não solta. Pegou na casquinha, tirou dali e pôs para a grama. Dali a pouco o varredor veio onde ela estava e se ela tivesse ali já era a formiguinha. A formiguinha não viu o varredor chegando. Ela ficou reclamando lá. Quem me tirou do meu caminho? Eu não queria ficar aqui nessa grama. Eu estava lá no meu caminho, na minha casa. Agora eu vou ter que dar uma volta grande. Achando ruim. Reclamando. Tá entendendo, Carlinhos? Sim. Mas ela não sabe que aquela pessoa salvou a vida dela. Você sabe quem que é essa formiguinha, né? Nós. E quem é que pega a gente, tira da onde a gente está e põe para um outro lugar que a gente não gosta? Deus. É Deus. Por quê? Porque Ele está nos livrando. A gente não sabe. Porto Alegre saiu um voo da TAM para Congonhas. O deputado chegou, o avião não tinha decolado, mas já tinha fechado a porta. Ele insistiu para entrar, a pessoa falou, era impossível. Depois que o avião fecha a porta, ele não abre para ninguém. Não, mas eu sou deputado, carteirado e tal. Ele falou, infelizmente, ele falou um monte de coisas para a moça, humilhou a moça. Foi aquele voo da TAM que passou pista dentro e entrou dentro do prédio da própria TAM. Vocês lembram disso? Morreu todo mundo, não ficou nenhuma pessoa. Outro dia o deputado foi lá para agradecer a moça e tal, pedir perdão. Pode ser que você não esteja onde você gostaria de estar, mas quem sabe esse é o livramento que Deus está te dando. Se a gente conversa com Deus, se a gente tem uma amizade com Deus, a gente não vai reclamar de nada. De nada. A Bíblia fala, não murmureis. O que é não murmurar? Em outro texto diz, em tudo dai graça. Senhor, mas roubaram meu carro. Você não é um ladrão. Em tudo dai graça. Você não é um ladrão. Olha que bênção. Você é a vítima. Em tudo dai graça. Eu não sei se ia pegar o carro dali a pouco, ia se matar. Se a gente aprender em tudo dar graças, eu vou falar para vocês, você é psicóloga, né? Acho que você vai ter pouco cliente. É verdade. Vai ter pouco cliente. A ingratidão, a falta de gratidão. Eu não conheço uma pessoa que tem gratidão e é infeliz. Não conheço. Agora, murmuradores, misericórdia. Tá frio, tá calor, tá vento, tá seco, tá seco. É tudo ruim. Tá tudo sempre ruim. Então sabe, eu me sinto incapaz de transmitir para vocês o que eu gostaria de transmitir, que é a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é incompreensível, porque ela é tão grande que a gente não consegue avaliar. A gente mal toca a superfície do amor de Deus. Mal toca a superfície. Nós vamos passar a eternidade estudando o amor de Deus. Que eu vou aqui nessa terra, terráqueo, nada, eu sou quase nada. Como é que eu vou falar do amor de Deus para vocês? Para mim é uma tarefa impossível. Mas dentro da nossa infinita limitação,
eu gostaria de dizer que a gente tem que aprender em tudo dar graças. Mesmo chorando, mesmo triste. Eu não consigo entender como é que alguém que perde um filho pode dar graças a Deus. Eu não consigo entender. Ellen White perdeu um bebezinho de meses e um filho de 13 anos ou 14 anos, 16 anos. Ela teve que arrancar todos os dentes. Um dia só, não foi? Teve uma época que o marido dela deu 9 centavos para ela. 9 centavos. E ela pegou aquele dinheiro e falou, não sei se eu compro leite para o meu filho ou se eu compro tecido para fazer um casaquinho para ele. 9 centavos. Ela resolveu comprar o tecido. Eles trabalharam de graça há muitos anos para ele, para a causa adventista. Não só de graça, como pondo tudo que tinha. Tiago White se acabou de trabalhar durante o dia e depois ficar escrevendo noite adentro, imprimindo coisas, publicando coisas, trabalhando e assumindo. Quando a igreja se organizou em 1863, ofereceram um salário para eles de $5 por mês. Se eu estiver errado nas cifras, me perdoa, mas é algo parecido. E ela falou assim, nós vamos pensar, depois vamos dar a resposta. Deram a resposta, a gente aceita, desde que seja $3. Depois de anos trabalhando de graça e gastando tudo. Eu aceito, mas desde que seja menos. O homem, ele não é o provedor da lar. É um engano nosso. O homem, ele é o sacerdote do lar. O provedor é Deus. Acontece que nós, homens, tomamos o lugar de Deus, de provedor, e deixamos o sacerdócio do lar para ninguém, que às vezes nem a esposa assume. Às vezes a esposa assume, glória a Deus, mas às vezes a esposa também não assume. Então fica um lar sem sacerdote e com um provedor que não deveria ser ele. É um conceito mundial que o homem é o provedor, mas não é divino. O divino que o provedor é Deus. Inútil você era levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, porque Deus sustenta os seus amados enquanto dorme. Eu já falei ontem, não é para ficar dormindo o dia inteiro, não é isso aí. 6 dias trabalharás, mas a gente não tem que se preocupar com isso. A nossa função primeira é ser sacerdote do lar. E quanto que eu errei nisso, Senhor, misericórdia. E ainda erro de vez em quando, e me perdoa, Senhor. Principalmente naquele dia que você tem muita coisa para fazer, você quer pular a comunhão, porque tem vai chegar 20 visitas e está atrasado. Não, é nesse dia que você precisa orar mais. O Lutero disse que quando ele orava 1 hora por dia, não, comunhão de 1 hora por dia. No dia que ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 2 horas. A gente não aprendeu isso. Eu estou falando por mim, não sei vocês, mas eu não aprendi isso ainda. Eu tenho pedido misericórdia para o Senhor. E olha, a tentação de pular a comunhão é grande. Quando você tem muita coisa a fazer, o povo está aqui para ajudar e eu preciso estar lá porque eu tenho que dizer o que precisa, onde está as coisas. Quero começar cedo, porque daqui a pouco vai chover. Se eu não aproveitar agora de manhã que não está chovendo, depois chove. Sabe, tem um monte de desculpa para a gente não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Um monte de desculpas justificáveis. Para nós. Para Deus não. Filho, eu posso acalmar a tempestade. Filho, eu posso fazer sair sol até durante a noite. Eu posso alongar o dia. E você está preocupado com a hora? Busca o reino de Deus em primeiro lugar, filho. Gente, eu não sei mais o que falar para vocês. Acho que eu já falei tudo que tinha que falar. O que eu consigo falar. Mas eu queria que a gente aprendesse o amor de Deus. Se você aprender a conhecer a Deus, o Deus que nós temos. Se ele falar, ó, você está no 10º andar, sai pela janela que é a melhor saída. Você vai pular. Você vai pular. Vai ter uma rede bem embaixo. Não sei, ou você vai criar asa, ou anjo segura. Mas você não vai questionar, não, senhor, que isso? Eu tenho que ir pelo elevador.
Aí sai pelo elevador, despeia que você morre. Ou então tem aquela mola que joga para cima. Mas o fato é o seguinte, nós não aprendemos a depender de Deus e confiar nele incondicionalmente. Confiar incondicionalmente. O Senhor falou, não discuta. Está escrito, não discuta. É isso. Nosso Deus nos ama. Tanto, tanto que a gente não consegue nem um tiquinho a gente consegue enxergar. Mas vamos estar isso pela eternidade se formos para lá. Ser fiel para a morte, né, Carlinhos? Ser fiel para a morte e dar-te. Você sabe que o Senhor é meu pastor, nada não faltará? Também não é assim que está no hebraico? Se o Senhor é o nosso pastor, nada te faltará. Tem uma condicional aí, se o Senhor é o nosso pastor. Se ele pode não ser o Senhor de sua vida. Ele pode ser o seu Salvador, porque muitos querem que Cristo seja o seu Salvador, mas não quer ser que ele seja o seu Senhor. É o meu Salvador, mas não, Senhor não, Senhor aí é diferente, né? Porque o Senhor ordena e aí a gente... Não, Salvador tudo bem. Eu quero um salva-vidas, mas eu não quero um instrutor de natação. Então Jesus é o seu salva-vidas. Você me salva, mas me instruir a nadar não quero, não. Deixa comigo. Eu vou de barquinho mesmo, esse negócio de nadar dá muito trabalho. Então a gente precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. O mundo evangélico tem Jesus como Salvador. Em geral, tem os evangélicos que eu tenho até ficado impressionado. Eu falei, Senhor, que pregação. Esse Paul Washer é adventista, só ele não sabe ainda, mas ele é adventista. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Deus vai chamar um povo. Na última mensagem ele vai reunir os seus fiéis num povo só. E a maioria não vai ser adventista. Virão muitos da Igreja Católica. Muitos. A maioria vem da Igreja Católica. Fiéis. Toda a luz que receberam estão seguindo. E a gente tem um monte de luz e não segue. E tem luz pendurada na prateleira ali, colocada na prateleira, que a gente não vai procurar. Os livros que nós não lemos vão nos denunciar no juízo. Ah, mas não tinha tempo, pai. Você estuda para o vestibular, você para tudo, fica um ano estudando, estuda de manhã, de tarde, de noite. Agora, para o céu, você não tem tempo. Deus deu 24 horas para todo mundo. O dom mais bem distribuído da terra é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Até o Papa tem 24 horas, sabia? O presidente dos Estados Unidos, o Gari, que limpa a rua ali da Peba, também tem 24 horas. Agora, o que a gente faz nessas 24 horas depende da nossa escolha. Você quer se enfronhar no trabalho, ficar trabalhando de noite? Fica, sua escolha. Você quer ser livre, ter tempo para buscar o Rei de Deus em primeiro lugar? Você escolhe. Um amigo meu, médico, veio reclamar para mim, rapaz, lá no Mário Gatti, sou o único médico que vai trabalhar dia 24 e dia 31. Todo mundo ficou ou num ou no outro. Eu fui o único que pegou os 2 dias de trabalho. Mas por quê? Eu fui lá reclamar, falei, é número ímpar. Um teve que pegar 2 dias. Foi você. E tá vendo só? Eu falei, qual o problema? Não, porque eu quero passar com a minha família, pelo menos um dos 2. Eu falei, então resolve isso com uma folha de papel. Como assim? Pede demissão, assim ele entrega a folha de papel. Não, mas é um baita emprego, é concursado. Sou concursado lá, paga bem. Eu falei, então não reclamo. Dali uns dias ele me ligou. Maurão, não vou trabalhar nem no Natal e nem no Ano Novo. Que legal que você fez. Pedi demissão. É simples, resolve. Não é problema. Alguém põe arma na sua cabeça para você fazer? Não tem arma na cabeça, você que escolheu. Você que se acumula de coisas, eu estou falando por mim. Olha, era banco, depois que eu saí do banco. Mas enquanto eu estava no banco, desde iniciante no banco, eu já fazia outras coisas. Eu saía vender folhinha, cartão de Natal, calendário, folhinha, nos comércios, tudo. Nunca fiquei no emprego só, sempre trabalhando em 2 lugares, 3. Para quê? Quem que me forçou a fazer isso? Ninguém, eu que queria fazer, ganhar dinheiro. Para quê?
gastar em viagem, gastar em... Não era comida. Comida é barato. Roupa, vai no brechó, baratinho. Compra cada coisa boa em brechó que você nem acredita. Nossa, coisa chique no brechó. Principalmente nos Estados Unidos, no Goodwill. Misericórdia. Você tem coisa boa. Nossa, Goodwill... Um dia eu comprei uma carteira no Goodwill por 50 centavos, quando eu abri tinha $1 dentro. Deu lucro ainda. É barato. O que é caro são as nossas... É o que a gente inventa. Não são necessidades. São desejos. A gente gasta com desejos e não com necessidades. Então a gente trabalha demais para satisfazer os nossos desejos. E o que é importante a gente deixa de fora. E a gente acha que vai se salvar. O povo de Israel também achava. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz. Mas vocês não quiseram. E Jesus chorou ali. Ele já estava vendo a destruição de Jerusalém. Ele não queria aquilo. Da mesma forma, vai ter uma destruição mais à frente. E quando a gente lembrar de Deus, vai ser como as virgens que acordam e querem se preparar no último momento. Não tem jeito. O último momento não tem jeito. Não dá tempo mais. O dia do preparo é hoje. Tem uma frase que eu escrevo sempre, no final dos textos que eu escrevo. Se hoje ouvirdes a sua voz, como é que é o resto? Não endureçais o vosso coração. O dia de Deus é hoje. As pessoas, no tempo de Deus, o tempo de Deus é hoje, filho, não é amanhã. Não, mas lá quando aposentar, quando isso, quando aquilo, quando o filho crescer, quando o filho casar, quando o neto... Não, o tempo de Deus é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de Deus chama-se hoje. E se você não vê solução para a sua vida, não se preocupe, porque quem tem a solução é Deus. Você apenas tem que ser um servo. Senhor, o que queres que eu faça? Onde o Senhor me quer? Estou à sua disposição. Ora, que Deus vai nos mostrar o posto do dever. Não é assim, você faz o plano e pede para Deus abençoar seu plano. Não é isso. O plano é de Deus. Jesus não fazia planos para si. Ele apresentava diante de Deus, ele se apresentava diante de Deus e Deus dizia o que era para ele fazer naquele dia. Mas nós já temos nossos planos todos alinhados e pedimos a bênção do Senhor para eles. Ó, judiação. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, onde o Senhor quer que eu eduque meu filho? Senhor, onde o Senhor quer que eu gaste o meu dinheiro? Senhor, onde o Senhor quer que eu gaste os meus talentos? Senhor... Qual é a missão que Deus nos deu? A principal missão. A primeira é a nossa própria salvação. Operai a vossa própria salvação. A primeira missão que nós temos é a nossa própria salvação. E depois, da nossa família. E depois, dos demais que a gente puder alcançar. Essa é a nossa missão. Tirar as pessoas das trevas para a luz. Diz que uma das maiores alegrias do céu, por toda a eternidade, vai ser ver pessoas lá que foram alcançadas pelo nosso trabalho. Pelo privilégio que o Senhor vai ver a pessoa lá sempre, da eternidade. Olha, você que me deu aquele livro, ô Carlinhos, você me deu aquele livrinho lá que eu li, me interessei pela verdade. Já pensou, Thomas? Olha, Thomas, eu assisti o seu sermão no YouTube e aquilo me despertou para Deus. Rapaz, é alegria para a eternidade. Você acha que você vai estar preocupado com o mau negócio que você fez, você perdeu tudo? Oh, fiz um mal. Não sei quantos de vocês já viram pessoas perto de morrer. Não sei se tiveram esse desprazer de ver uma pessoa nos últimos momentos e sabendo que vai morrer. Eu já tive algumas vezes. Já ajudei a levar. E o que as pessoas falam nessa hora, irmão? Elas falam de uma dívida que não recebeu. Elas falam de um negócio que ela vendeu e vendeu barato, teve prejuízo. Um negócio que ela comprou. Nada. É um suspiro. É um suspiro, é um último movimento. E a vida se esvai, né? Enquanto as pessoas têm consciência e sabem que vão morrer, elas falam de relacionamentos que elas gostariam de ter tido melhor e não tiveram. Eu podia ter passado mais tempo com minha esposa, com meu filho. Olha, eu fui um pai ausente. Eu trabalhei demais, deixei minha família. Esses são os remorsos. Não é isso, irmão? Não é
Eu perdi um dinheiro, não é isso. Eu comprei um negócio errado, me dei não. Eu queria tanto ter ficado mais tempo com meu filho. Queria ter ficado mais tempo com Deus. Queria ter sido mais útil para a causa de Deus. Se isso é o que tem valor, por que a gente não se aplica nisso enquanto nós estamos vivos? Não esperar estar numa cama moribundo, sabendo que vai morrer a qualquer hora. Eu fui num enterro de judeu, no cemitério israelita, e aí eles diziam assim, né, tradição. Se você acha que a pessoa que está sendo enterrada foi uma boa pessoa, então jogue uma pá de terra. Que honra que vai ter agora para essa pessoa, depois que ela já se foi? Sim. Uma pá de terra. Sim, pá de terra. Melhor visita. Oi. Eu queria compartilhar uma coisinha que aconteceu, não sei se cabe aqui ou não, mas uma coisa que aconteceu com o nascimento da minha neta, e a respeito do amor de Deus, porque eu sempre tive muita dificuldade de aceitar, né, esse amor que a gente escuta na igreja falar, né, Deus te ama, Deus te ama. E eu sempre tive muita dificuldade não de entender, mas de receber esse amor e de me sentir amada por Deus. E um dia, depois que minha netinha nasceu, ela teve, uns 2 meses depois, mais ou menos, um probleminha na gengiva. E as pelezinhas estavam grudadas e ela não tinha uma boa sucção. Acho que foi 1 mês e meio por aí. E aí o médico falou que ela tinha que operar, que eles tinham que operar. Aí fez a cirurgia não deu certo, teve que fazer outra cirurgia. E aí o dentista que fez a cirurgia pela 2ª vez falou assim, olha, vocês têm que fazer um exercício na pele de 3 em 3 horas por 3 dias. Então vocês têm que fazer, porque se não fizer vai voltar. Vocês têm que fazer isso. Aí... E devia doer, né? Ela gritava, sabe? Ela chorava assim inconsoladamente quando meu genro fazia, às vezes da minha filha, porque se meu genro não estava em casa, minha filha fazia, e eu ficava ali dando suporte, às vezes segurando o bracinho, né, para ela não se... Porque ela virava a cabecinha assim, lógico, fugindo né? da dor, né? Fugindo da dor, mas né? não tinha consciência do que estava acontecendo. Exatamente. E às vezes... Geralmente era o meu genro que fazia, porque a minha filha ficava muito fragilizada com aquilo. E uma vez eu estava ali perto e meu genro estava fazendo essa massagenzinha na gengiva dela, de baixo, de cima, e eu senti claramente Deus falando para mim, Isabel, presta atenção nessa cena. Ela está sofrendo, ela não tem controle, que é um bebezinho indefeso. Vai chorar mesmo. Vai espernear, vai querer fugir. Ela não sabe por que ela está passando por essa dor. Mas ela está sentindo uma dor terrível. Mas ela não sabe que é pro bem dela. Ela não sabe que essa dor tem um período. E esse período vai passar. São 3 dias que ela precisa passar por isso. E ela não tem noção. E o que é mais importante, ela não tem noção que quem está fazendo isso nela é o pai dela. E ela também não sabe que enquanto o pai dela está fazendo isso nela, ele chora junto com ela. Sim, chora mesmo. Eu já estou chorando aqui só se for contar. Entendeu? Enquanto eu escutava tudo isso na minha mente, tão claramente, eu chorei junto. Sabe? De ver a revelação de Deus. A revelação do amor de Deus. Por nós. Está escrito em Apocalipse. E eu estou dividindo com vocês porque se tem alguém aqui, né, passando por alguma coisa. Todos estão passando, irmão. Isso passa. Todos passam por tribulação. Tem um propósito. Deus permite, porque Ele precisa permitir. Precisa, por alguma razão que nós desconhecemos, assim como a minha netinha desconheceu aquilo naquele momento. Ela não tinha noção, ela não sabia. Eu repreendo. Mas não foi o pai que cortou. E não foi o pai que cortou. Exatamente. Eu repreendo e castigo a todos que amam. Se a gente aceitar as tribulações como obreiras de Deus, as tribulações são obreiras de Deus, para a gente desenvolver um caráter semelhante de Cristo. Quem mais sofreu nesse mundo a não ser Jesus? E ele falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem.
eu não estou minorando o sofrimento de ninguém. Eu sei que tem sofrimentos que são terríveis. Mas Deus falou assim, não vem tentação acima do que podeis suportar. Eu não permito nada acima do que vocês podem suportar, porque eu também dou escape. Então vamos pegar o escape. O escape é segurar na mão de Deus. E confiar nele. Senhor, eu confio em Ti. Estou sofrendo. E ele às vezes tem que permitir, assim como o Emerson, meu genro, teve que permitir que cortasse, Sim. né? Ele tem que permitir e olhar para aquilo, permitir. Mas ele está ali junto, chorando com a gente. Deixa eu ver as horas. 20 para 6. Acho que tá bom, acabar, né? Quando a minha esposa faz assim... Ela é o meu controller. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Muito obrigado. Foi bem apropriado. Me permite usar nas próximas palestras, né? Ah, sim. Carlinhos, tem alguma contribuição, filho? Não. Thomas? Não. Não? É a primeira vez que eu ouço o Thomas falar não. Estou preocupado. Falaria alguma coisa? Vem aqui, Thomas, vem aqui. Que tá muito incomum isso, tá muito... Vou me arrepender da minha escolha. Tá muito incomum você falar que não tem nada para falar. Ô, meu querido. Esse menino Vou me valeu. arrepender. Me fala, conta para esse povo o que é a abnegação. Conta. Negar-se a si mesmo. E dá um exemplo. Olha. Negar-se a si mesmo. O que significa isso na prática? Os discípulos. Mas Não, na sua vida, filho. Na sua vida. Quero exemplo da sua vida. Negar-se a si mesmo é você olhar no espelho e falar, não sou eu. É isso? Não é De jeito isso. Não nenhum. é negar-se a si mesmo, não é isso. negar os prazeres, negar subjugar as faculdades inferiores, colocando elas sobre o controle das faculdades superiores. Amém. Misericórdia. Tem quantos anos mesmo? 10. Dá um exemplo, eu quero um exemplo, rapaz. 10 anos. Tá falando igual professor. Dá um exemplo, vai. O que é negar? Negar um desejo, porque não tá certo e tal. Não, você, do seu exemplo. Não vai procurar a vida dos outros. Nem fazer fofoca de ninguém, não. É da sua vida. Da minha vida. Sai da cidade, né? Sai da cidade, sai Não, do... eu quero um exemplo do cotidiano seu. Ontem, o que você teve que negar a si mesmo ontem? Uma coisa que você não queria fazer e precisou fazer, ou uma coisa que você não queria fazer, ou ao contrário, você queria fazer e não fez, etc. Uma coisa que você precisou falar não para si mesmo. O que aconteceu ontem? Ontem, semana passada. Você não teve nenhuma luta essa semana. Eu tive as lutas. Então, conta uma que puder contar, tá? Não precisa ser uma coisa assim, uma coisa pública, né? Que não tem problema de ser pública. O que eu puder contar e não... Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu Eu acho. ponho também as crianças em cada uma, né? Você queria brincar ontem por mais tempo? Ontem eu queria brincar por mais tempo. Foi possível? Não. Ontem era sexta-feira. E aí? E a gente precisou tomar banho, precisamos encerrar a brincadeira. Sim, você gostou? Não. Mas porque fez? Porque eu gosto de brincar. Sim, eu também. E você gostou de parar antes? Não. Não, mas fez? Sim. Então, é isso aí. Isso aí é negar-se a si mesmo. Mas chegou a hora, para. Mas eu queria mais... Né? Sexta-feira, né? Às vezes, quando tem algo no prato, que é pouco, ou que um tem mais que o outro, eles trocam entre eles. O Carlos não come sem dar pro Thomas. Então, são em pequenas coisas que eles têm aprendido, assim, essa questão de... Eu sempre falo para eles, dar o primeiro lugar. Tá, ele tá doidinho para falar uma outra coisa aqui. Fala, filho. Fala, senão ele vai ficar agoniado. Diga. Paulo tinha a melhor reputação do mundo, se você fosse pensar naquela época. Paulo, o Sinédrio era composto por 71 pessoas e o Sinédrio era o como que eu vou dizer? Era o tribunal da Judéia. Então ali eles
resolviam as coisas mais espirituais do povo, né? Do que mais. E Paulo era um membro. Paulo estava ali como juiz da nação. Ele falou que tudo isso foi para ele com nada. Na verdade, ele falou outra palavra. Pode falar, Que né? tudo isso para ele era esterco. Isso. Ele precisou negar tudo isso e foi pregar, mas ele tá lá escrito no céu com a coroa dele já reservado para ele. Amém. Sabe o que eu costumo falar? Não fala mais esterco, falo refúgio, porque esterco é tão bom para nós aqui. Você sabe que antigamente, né, um tempo atrás, a minha esposa ficava assim, feliz de ganhar um presente chique, né? Outro dia eu cheguei com uma carretinha de esterco, você precisa de ver como ela vibrou de alegria. Ganhei uma carreta de esterco para pôr nas plantas dela, ficou muito feliz. Olha, se você mudar para o sítio, você não precisa dar anel de brilhante para sua esposa. Você dá a carreta de esterco, ela vai ficar feliz da vida. É verdade, gente. Nossa, eu luto lá em casa e, gente, vamos buscar esterco, precisa de esterco, é ouro aqui. Muda os valores, muda os valores. É. É isso aí, a gente passa a valorizar outras coisas, né? Obrigado, filho. Valeu. Você tem mais alguma coisa para falar, não? Não. Beleza. Carlinhos, vem cá. Mas não é do assunto, eu acho que não cabe, mas tem uma história do menino que o mais velho gostava de bicicleta e o mais novo gostava de esterco de cavalo. Uau, que E aí- diferença. E aí, o menino, que ele pensou que ia ganhar a bicicleta, o mais velho, quando ele acordou, viu do lado cocô de cavalo. Ele ficou muito bravo. E o outro viu a bicicleta e ficou feliz. Mas ele ficou triste porque o irmão ficou com cocô de cavalo. E aí? Aí a história acaba assim. Sério? Sim. O que gostava da bicicleta ganhou cocô de cavalo. E o que gostava de cocô de cavalo ganhou bicicleta. E essa história? Triste, né? Agora cabe a você dar um final. Vamos lá, obrigado, viu? Obrigado. Essas crianças demais. Eu penso o seguinte, eu acho, ó, isso é a minha impressão, que aquele que ganhou cocô de cavalo, porque o cavalo não cabia no quarto. Então era só uma dica, que a gente chama em filosofia, chama índice. Era só um índice do que ele ia ganhar. Que era o cavalo. Ó, tá aqui só uma dica do que você vai ganhar. O cavalo tá lá fora, que não ia botar o cavalo dentro do quarto. Isso, Eu essa acho é a que história. Essa é a história. essa história, né? Então, Essa é a história. tá, então, Mas serve também porque quando eu contei para eles, para trabalhar essa questão da negação. Porque às vezes o outro tem uma expectativa muito grande, ele se acha melhor que o outro, e ele já sabe que ele ia ganhar o melhor presente. E o pai trabalha a mente dele, dá para ele a caixa mesmo de esterco. E aí para ver qual é a reação dele. Lá na frente está o cavalo que ele vai ganhar. Mas primeiro quebrou o orgulho dele, para ele sentir que as coisas não eram daquela forma. sim. É uma forma de trabalhar, né? O orgulho. Eu amo essas crianças aqui. Obrigado, viu?